Shalom, boa tarde, graça e paz seja multiplicada. Muita saúde, muita graça, muita paz. Vamos ler aqui Salmo 101, uma breve reflexão bem rápida. Salmo 101 tem apenas 8 versos, né? Porque salmos não têm versículos, eles são cânticos. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Aqui fala portar-me-ei com inteligência. Nós temos que pensar em como agradar a Deus, né? Isso é portar-se com inteligência. Se você sabe que algo desagrada a Deus, não é questão de ser quadrado nem nada disso. É simplesmente você se portar com inteligência. Andar, quando virás a mim, porque nós não sabemos quando será a volta do Senhor Jesus, né, do Messias. Então, quando ele voltar, ele nos encontre fazendo o que é certo, fazendo o bem. E se portar com inteligência, está falando em andar, está falando de uma caminhada. Se portar com inteligência, fala de uma caminhada com Deus. Verso de número 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aqui fala um detalhe, uma chave muito importante, porque nós sabemos que o pecado, ele entra primeiro pelos nossos olhos. Então, se você está colocando coisas diante dos seus olhos, você está olhando para isso, você está dando brecha para o inimigo ficar te assolando, te perturbando com setas malignas que vão estar sendo infiltradas em sua mente e você vai enfraquecendo espiritualmente. Então, aqui nos ensina uma chave muito importante que explica o verso de número 2, né? Que é se portar com inteligência. Então, se portar com inteligência também, além de você ter uma jornada, um caminho para você seguir, também está dizendo assim: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Não colocar coisas más diante dos seus olhos. Aí você para pensar o que eu estou colocando diante dos meus olhos. Há uns dias atrás, por exemplo, eu até pensei em voltar a treinar. Voltei na academia, fiz uma aula experimental numa outra academia aqui perto de casa e eu vi que aquilo não é mais para mim. As pessoas ali, as mulheres que andam ali, todas de roupas escandalosas, com roupas coladas no corpo, isso não é mais para mim. Agora, hoje, eu já estou com outra cabeça, outra visão. Então isso seria, eu fazer academia hoje, seria colocar algo diante dos meus olhos que vai aborrecer a Deus. Não porei coisa má diante dos meus olhos, é o que diz aqui no verso de número 2. Então nós temos que portar com inteligência. Se você vê que isso está sendo uma coisa má, que está sendo posta diante dos seus olhos, tira os seus olhos dali. É o que a Bíblia diz, né? Não é você arrancar os seus olhos, tirar os olhos dali, é você desviar o olhar. Não está mais nessa situação. Então, qual é a solução para isso? A gente pode comprar uma máquina de musculação e treinar em casa, ou treinar exercícios em casa. Você sair desse meio, né? Onde está sendo exposto, pessoas colocando coisas diante de você que você não precisa ver. Né? E o tempo que eu estive nessa aula experimental, era todo mundo assim, então não tinha como se desviar o olhar. Você vai olhar para um, olhar para o outro lado, olha para cima. Eu não podia treinar assim, olhando para cima. Né? A gente não tem malícia nenhuma no olhar, mas aquilo estando diante dos nossos olhos já é uma perturbação. Né? Então temos que nos portar com inteligência. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não é assim que está escrito? Por que o coração? Porque no coração é onde está o nosso espírito. A alma, ela habita no intelecto. Né? Quando Adão pecou, o terceiro olho se abriu aqui na testa. Esse terceiro olho é o olho da alma, da razão.
ela vê as coisas da vida, as coisas da realidade, mas não vê as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais nós enxergamos com o coração. Então por isso que nós temos que guardar o coração, porque no nosso coração é onde está o nosso espírito. Então nós temos que guardar o coração. E aqui diz no verso de número 4, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Essas pessoas de coração perverso, essas pessoas que não guardaram o seu coração, que eles se apartem de mim. Não vão conseguir me levar para o mau caminho. É o que nós temos que ser inteligentes, como diz aqui nesse Salmo 101. Temos que nos portar com inteligência ao longo de toda a nossa jornada. Então você está inserido em um contexto onde todas as pessoas, por exemplo, se eu vou numa praia hoje, eu não pode ir na praia? Pode, eu vou na praia, às vezes vou na praia. Eu não deixo descer aquilo pro coração, né? E muitas vezes eu nem olho, eu fico assim, olhando para cima mesmo. Às vezes eu já caio de mergulho, né? E já fico nadando ali. Então, são situações que nós estamos em risco, porque Deus nos avisa aqui no Salmo, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não podemos colocar coisas assim diante dos nossos olhos. Temos que desviar o olhar. Temos que nos policiar, temos que ser inteligentes e desviar o olhar. Se você olha a primeira vez, você vê que a pessoa está com uma roupa escandalosa, não olhe a segunda vez. Não olha. Desvia seu olhar para o outro lado. Olhe na direção do pescoço para cima. Né? Quando você andar pela rua, eu ando assim. Eu olho do pescoço para cima. Às vezes acontece de, sem querer, porque a gente está na rua, né? Olhar sem querer, pronto, já não vou olhar de novo. Olhei, desvio o olhar e não vou olhar de novo. Isso é portar-se com inteligência. Porque se eu ficar olhando, o que vai acontecer? Isso vai descer para o meu coração. E a tentação depois vai vir mais forte sobre mim. Então isso acontece comigo, acontece com qualquer um também. Nós estamos numa guerra espiritual e temos que saber as armas para lutar nessa guerra. Aqui no verso de número 5 diz assim: aquele que difama a seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que com olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então a pessoa que tem olhar altivo e coração soberbo, Deus não vai o suportá-lo, não vai suportar. E aquele que difama seu próximo, ele faz o quê? Faz injustiça. Porque ele está difamando, ele está falando mal de alguém que é justo, por exemplo. Então isso é injustiça, né? Qual é a penalidade para isso no mundo espiritual? Deus o destruirá. É o que diz aqui, né? Deus o destruirá. E quem tem olhar altivo? Olhar altivo são essas pessoas que não controlam os olhos. Elas estão sempre olhando, cobiçando, sempre desejando o que é do próximo, muitas das vezes. Muitas das vezes essas mulheres deveriam andar decentemente, mas também não andam. E servem de pedra de tropeço para as pessoas estarem olhando ali, sem querer. Muitas vezes a pessoa sem querer olha. E isso é uma pedra de tropeço. Aquele que difama, destruirei. Aquele que tem olhar altivo, de coração soberbo, não o suportarei. E no verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aqui está falando uma forma de você ser encontrado por Deus. Porque você sabe aqui que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis sobre a terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, os olhos do Senhor estão ali, procurando os fiéis da terra. Então, você diga assim no seu coração: se os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, eles vão me encontrar. Os olhos de Deus vão me encontrar. E a partir de hoje, então, você comece a portar-se com inteligência. Não olhe, desvie o seu olhar, não ceda, porque quando você olha a segunda vez você está pecando. Então não ceda, não deixa isso descer para o coração, guarda o seu coração, guarda o coração. Então eu não posso ir para uma colônia de férias, tirar umas férias com o pessoal que está ali e tudo. Olha, você pode ir. Na verdade temos certas restrições. Nós que estamos buscando estar com Deus,
deveríamos até buscar outros tipos de divertimento, né? De lazer. E não estarmos ali no meio dessas pessoas que estão vestidas indecentemente, porque de uma certa forma ou de outra forma nós vamos estar olhando sem querer e vai acabar, chega uma hora que vamos prestar atenção em algum detalhe, então isso é prejudicial para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Então o que diz aqui em Salmo 101 são chaves de como nós podemos nos comportar para sermos achados pelos olhos de Deus, porque Ele busca os fiéis sobre a terra. Os olhos dele estão sobre os fiéis, procurando os fiéis na terra. E muitas vezes a pessoa engana o próprio coração, fala, eu posso estar no meio dessa gente, que eu não vou fazer isso, eu não vou olhar, eu não vou cobiçar, eu não tenho malícia, eu não sei o quê. E olha o que diz aqui no verso 7, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então você está enganando a você mesmo. E acaba você depois perdendo as forças de ir para a igreja. Acaba você perdendo as forças de ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A pessoa que usa de engano não permanecerá na minha casa. Então muitas das vezes, por uma falta de vigilância, não vigiou, você estava ali inserido, ou seja, quando você está inserido num ambiente, você tem que se policiar, não é assim? Temos que nos policiar. E você está se colocando à exposição, você está dando a sua cara a tapa. Então o que acontece? Vai ser muito mais difícil para você lutar contra isso se você está colocando isso diante da sua face, dos seus olhos. Então, principalmente quem é solteiro, né? Tem que se policiar, e também tem que se policiar, né? Porque se você é casado, você tem que respeitar o seu cônjuge, né? Então, de uma forma ou de outra, se você é casado ou se é solteiro, não faz diferença. Você precisa se cuidar, se policiar, né? Ó, verso de número 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Irmãos, aqui temos uma chave que é uma coisa assim muito clara para nós. O que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. Quando a pessoa comete uma injustiça, isso chama-se iniquidade. E isso vai de frente com o que Deus é. Tudo que agride os atributos de Deus vai contra Deus. Porque Deus é justo. Então toda injustiça é abominável a Deus, é abominação. Então se Deus ele fala aqui, ele chega uma hora que ele fala assim, ó, pela manhã destruirei, ou seja, cedo destruirei. Cedo destruirei. Deus não vai nem deixar isso ficar muito tempo, porque ele vai destruir isso antes do tempo. Entende? Cedo destruirei, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Então todos que praticam injustiça, iniquidade, serão destruídos. Aqui temos uma sentença. Então se você vê que tem uma sentença de destruição para todos que praticam iniquidade, e o primeiro passo para entrar em iniquidade é pelos olhos, e você está colocando diante dos seus olhos coisas que vão te levar para a iniquidade, vigia. Vigia na terra. Vigia na terra. Não coloque essas coisas diante dos seus olhos. Meus irmãos, o diabo é muito sujo. Ele é muito sujo. Ele usa de artimanhas. Às vezes você chega perto de uma pessoa, você sente atração pela pessoa, e não é a pessoa que está ali que está te atraindo, é um demônio que está do lado da pessoa. E você sente essa atração pensando que é pela pessoa. Por isso que muitas pessoas se atraem até por pessoas de mesmo sexo, ou de outro sexo, ou de mulher casada e tudo. O demônio ele faz isso porque ele quer destruir a humanidade. Ele quer destruir. E como que ele destrói? Usando a própria palavra de Deus contra a pessoa. Porque olha aqui, Deus falou que vai destruir a pessoa no amanhecer. Antes, ele vai destruir pela manhã, né? Significa antes. Então, se está escrito aqui que Deus vai destruir a pessoa se fizer isso,
o diabo vai colocar isso na frente da pessoa para que ela seja destruída. Ele usa as brechas que tem na lei contra a pessoa. Por isso que é o acusador. Por isso que o acusador, quando ele chega diante de Deus lá na época nos dias de Jó, né, ele acusa Jó. Ele estava acusando Jó ali não pelos pecados de Jó, mas pelos pecados geracionais de Jó. Porque Jó teve parentes, antepassados que haviam cometido pecados. Então, ele não tinha nada de acusar Jó, mas ele chega então pelos pecados geracionais e acusa. Ele acusa, por quê? Porque tem uma brecha lá em Êxodo capítulo 20, que fala assim, que Deus perseguirá até a 4ª e 5ª geração dessas pessoas que cometem iniquidade. Então, se tem essa brecha, mesmo que Jó era justo, mesmo ele sendo justo, ele sofreu por isso. Ele teve que pedir perdão por pecados geracionais, ele sofreu por isso daí, né? Então a gente vê que Deus, ele é rei, ele é Senhor. Ele não volta atrás com a sua palavra. Então o que temos na Bíblia, na palavra dele, se está escrito aqui, ó, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então, se você não faz como está escrito aqui, você está indo contra a palavra de Deus. E se você começa a ir contra a palavra de Deus, você não está mais no mesmo sentido, você está indo no sentido contrário. Entende o perigo que é? Olha só, diz aqui no verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aí você vai num ambiente que todo mundo seminu. Você está colocando coisas más diante dos seus olhos. Sinto muito te informar, mas é a realidade. Então, você está indo contra a palavra de Deus, porque Deus está falando aqui na palavra dele, não porei diante dos meus olhos. E você vai lá e coloca. Então, é pecado ir na praia? Procura uma praia mais deserta, né? Tem solução para tudo. Não é porque nós também somos crentes que nós temos que nos isolar de tudo, né? Mas você pode se precaver de algumas coisas, de algumas situações, né? Não preciso ficar olhando aquelas pessoas com roupas justas no corpo, que aparecem até as dobras. Não precisa disso. Desvia seu olhar disso. Desvia. Porque se você olhar a 2ª ou 3ª vez, você já cai nesse versículo aqui e o diabo te enquadra. Ele vai te enquadrar nessa condenação aqui, ó. Que Deus mesmo, ele mesmo fala, destruirei os ímpios da terra. Deus mesmo falou isso. Então, o diabo ele vai tentar jogar você contra a palavra de Deus, porque ele não tem poder. Ele usa as brechas, as legalidades que você dá a ele para ele te destruir. Então, são essas brechas, legalidades que precisam ser fechadas na nossa vida, na minha e na sua vida, para que possamos andar com Deus. Não é fácil andarmos com Deus, mas olha, saiba que quando nós vencermos e estivermos lá na glória com o Senhor, você vai se lembrar e vai ver que, mesmo que não foi fácil, mas você venceu, você está ali, você está lá. Então vença, se policie, né? Como diz aqui no verso 2, eu vou ler novamente, ó, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Se porte com inteligência. Não seja nécio, não seja tolo. Não se assente à rota dos escarnecedores. Não esteja junto com essas pessoas que estão vestidas escandalosamente. Mas isso não é só isso não, viu? Não é só nas vestimentas, não. Tem muitas outras coisas que nós temos que nos policiar também. Tem muitas outras coisas. Esse tirar os olhos diante da sua face inclui muitas outras coisas. E nós temos, porque o caminho é estreito. Se o caminho é estreito, a porta também é estreita. Então é tudo estreito, meus irmãos. É tudo muito estreito. Não podemos fazer algumas coisas de fato. Por exemplo, quando você assiste a televisão. Você já viu aquele filme, O Vingador, o Destruidor do Futuro? Pois é, aquilo lá é uma metáfora. Quem é o Vingador e o Destruidor do futuro hoje? É a televisão, porque a televisão ela destrói o seu futuro.
quando você começa a ver a televisão, você rouba o seu tempo com Deus. Muitas das vezes você vai maratonar uma série. Você começa a ver uma série, por exemplo. Então você começa a maratonar aquela série ali, você não vê a hora de terminar aquela série. E o seu tempo com Deus, nas horas que você deveria estar orando a Deus, passa batido, porque você está fitado ali na frente daquela televisão. Então, pode-se dizer que essa televisão está destruindo o seu futuro. Ele é um destruidor do futuro, é um vingador do futuro. É uma metáfora, né? Mas é realmente assim que acontece. Então, aquilo que está roubando o seu tempo com Deus, você deve também se policiar quanto a isso. Não é só o que está diante dos seus olhos, é aquilo que rouba também o seu tempo. Às vezes rouba seu tempo no celular. Você fica muito tempo no celular. Isso, ser crente é ser quadrado, então, não posso nem mexer no celular? Pode, meu querido, meu amado, pode mexer no celular, mas não fique o dia inteiro no celular, né? Tira um tempo para Deus, para ler a Bíblia, para orar. E também, olha, TikTok, para com isso, né? Você fica rolando ali no TikTok, é pior do que você estar na praia. Gente de tudo com a espécie. Legiões de demônios ali na sua frente quando você começa a rodar aquela telinha. Abra seus olhos, você está colocando os seus olhos num lugar que não deveria estar ali os seus olhos. Se policie, seja inteligente. Então esse Salmo 101 aqui nos traz uma exortação, um alerta. E é só pela misericórdia de Deus mesmo, né, que nós estamos vivos. É a misericórdia de Deus que nós não somos destruídos, não somos sucumbidos. Como diz aqui no Salmo, no primeiro verso, ó. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Está explicando tudo. Porque só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. E o que é para nós fazermos a nossa parte, nós temos que fazer. Se aqui fala para não colocar essas coisas diante dos seus olhos, não coloque essas coisas diante dos seus olhos. Não coloque, tenha mais temor de Deus. Tenha temor. Você muitas vezes cobra a Deus, porque minhas promessas não estou recebendo, mas você não está colaborando para que as suas promessas se cumpram, porque Deus vai entregar as suas promessas quando tudo estiver sendo feito direitinho, porque Deus ele é muito metódico. Tem que estar tudo no seu devido lugar para ele entregar. Assim como Deus prepara você, ele também prepara outra pessoa. Se é um casamento, por exemplo, Deus está preparando um casamento, por exemplo, né? Ele está trabalhando na sua vida, está trabalhando também na vida da outra pessoa. Mas muitas das vezes você fica colocando essas coisas diante dos seus olhos e você começa a atrasar as suas bênçãos de chegar. Você atrasa mais ainda. Por quê? Porque você começa a desviar o seu foco. Mas eu estou aqui, eu estou focado, eu tenho foco, eu não vou perder meu foco. Mas você está indo contra a palavra. Porque se aqui diz, não porei coisa má diante dos meus olhos, quando você coloca alguma coisa má diante dos seus olhos, você está indo contra. Ou seja, é que nem andar na contramão, né? Nós estamos na contramão da vida, porque quem segue a palavra de Deus anda na contramão do mundo, porque o mundo está marchando para o inferno. Você segue a palavra de Deus, você está na contramão, você está indo para o outro lado, né? Então você não pode colocar também diante dos seus olhos essas coisas que a Bíblia fala, porque senão você está indo contramão à palavra de Deus. Porque se está escrito para você não fazer e você vai e faz, você está na contramão da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que está aqui na palavra dele. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. E se você não faz de acordo com a palavra dele, então você está contra a palavra dele. Você não está de acordo. Você deixa de estar no centro da vontade de Deus, então. Porque o centro da vontade de Deus é a palavra do Senhor em nossas vidas. Temos que cumpri-la em nossas vidas. Então, como viver nos dias de hoje, né? Como viver? A Bíblia diz que os dias são maus. Os últimos dias são maus. A Bíblia já nos orienta sobre isso. Então, nós temos que portar com inteligência. Então, por causa disso, eu não vou numa praia, não vou passar um lazer no final de semana. Você pode ir.
mas saiba o lugar que você vai. E se você vê que o ambiente está muito assim, com muitas pessoas, tenha mais temor. Não olhe, desvie seus olhares, desvie o olhar. E isso não vai descer para o seu coração, você vai estar com o coração com foco, com meta, com objetivo. E dessa forma você vai vencer. Nós vamos vencer, eu vou vencer, você vai vencer. Em nome de Jesus, vamos vencer. Meus amados, esse capítulo de Salmo 101 nos traz esse alerta que eu queria trazer hoje. Uma palavra de exortação, talvez para alguns uma palavra de consolo, talvez para outros uma palavra de ensino. Mas olha, vamos seguir o que está na Bíblia, tá bom? Porque Deus se agrada e Ele procura os fiéis sobre a terra. E os fiéis que buscam cumprir a palavra de Deus à risca, esses são os que o Senhor procura. Então diga sim ao seu coração. Se Deus está procurando essas pessoas fiéis na terra, então Ele vai me encontrar. Porque a partir de agora eu vou ser fiel mais ainda a Deus. Fala isso, ore isso, diga isso, confesse com as suas palavras, com a sua boca. Confesse isso em voz alta, para que os anjos sejam testemunhas da sua decisão. E aí então os anjos vão lutar, vão guerrear e vão te ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Fica firme com Deus. A nossa jornada não é fácil, a nossa caminhada não é fácil. Para você ser usado por Deus requer santidade, requer temor, requer que você não vá contra a palavra de Deus, para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Então temos que ler a Bíblia. Temos que ler muito a Bíblia para descobrirmos a vontade de Deus. Num outro estudo aqui eu falei sobre a mulher que não conhece o próprio marido, né? E a mulher chega, faz um frango, o marido não come frango. No meu caso, por exemplo, eu não como porco, não como carne de porco. Agora imagina eu chegar do serviço com fome, louco para comer até o pé da mesa, se pudesse, e a minha mulher com aquele prato de porco em cima da mesa. Meu Deus, eu vou sair correndo daquilo. Porco para mim não é comida. Cada um tem uma visão diferente, né? Eu enxergo assim, porque na Bíblia está escrito para a gente não comer porco, então eu obedeço. Eu não como porco. Não como carne sufocada, carne com sangue também. O leite, eu tirei da minha vida também o leite, porque eu li lá no site da Anvisa que é permitido 1 milhão de células de sangue. Então eu tirei, não tem mais, não bebo mais leite. Às vezes eu faço kefir e como o queijo, porque o queijo processado aí pode, né? Eu faço assim às vezes, né? O Yakult, o Danone eu posso tomar, mas não leite puro, porque o leite de hoje é uma artimanha do inimigo para as pessoas estarem consumindo sangue. Isso é muito tenebroso. O diabo usa de astúcia, de ocultismo. Ele oculta essas coisas para as pessoas e as pessoas estão ali pensando que estão fazendo uma coisa e estão se prejudicando. Tudo que eles fazem no oculto é a dimensão da alma. Então os bruxos usam o ocultismo para atacar as pessoas. Tudo que é em oculto, os bruxos usam para atacar as pessoas, né? E a Bíblia diz: não fira o teu próximo em oculto. Então, se você vai e fere alguém em oculto, mesmo que você esteja orando, temos que saber orar, até orar temos que saber orar, para você não ferir ninguém, porque quando nós estamos orando, nós estamos no oculto. Estamos muitas das vezes trancados no quarto, está em oculto. Então, meus amados, temos que saber até orar. Quando você fala algo ali que está ferindo alguém em oculto, mesmo que seja em oração, a justiça de Deus ela vai descer, porque Deus é justo, Ele não se descamba nem para a direita nem para a esquerda, a justiça dele é justa, entende? Então nós temos que andar no centro da vontade de Deus, no centro da justiça de Deus, para não sermos confundidos, não sermos de forma alguma confundidos. Então guarda esta palavra no seu coração, os olhos do Senhor procura os fiéis da terra, e eu devo ser fiel. E para ser fiel, eu devo me portar com inteligência.
não indo contra a palavra de Deus e fazendo tudo o que agrada a Deus. Dessa forma eu estou sendo fiel, eu estou sendo justo, porque Deus é justo e aí Ele vai me enxergar. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Um estudo bem rápido, bem curto, sobre o Salmo 101. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê a paz e resplandeça o seu rosto sobre nós. Amém? Vou fazer uma oração rápida por você aqui então. Vamos orar então, vamos levantar nossas mãos. Amado Deus, Pai soberano, louvado e enaltecido seja o teu santo e glorioso nome. Tu que vives e reina para todo sempre, toda a terra seja cheia da tua glória. Tu és tremendo, tu és santo, tu és poderoso. Seja santificado todos aqueles que estão no teu caminho, Pai. Pai querido, lava-nos no teu sangue, perdoa todas as falhas, os pecados de pensamento, de palavras, de ações. Guarda-nos na tua presença, debaixo das tuas asas estaremos seguros, Pai. Lava-nos no teu sangue para que possamos estar mais alvos do que a neve, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço sobre esta alma, essa vida que aqui está, Senhor, ouvindo esse estudo, aprendendo da Tua palavra e como se portar na Tua presença para ser fiel aos Teus olhos, para que Tu venha nos achar na terra. Pai, coloco nas Tuas mãos, Senhor, esta vida. Guia, Senhor, com os Teus olhos pelo caminho que deve andar, livra de todo mal. Derrama sobre essas pessoas, Senhor, todas as bênçãos celestiais, para que possam tudo ir bem, para que possa tudo ir bem na vida dessas pessoas e dos seus filhos e das suas famílias. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos essas vidas. Senhor, e se há algum enfermo entre nós, eu te peço agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito expanda até estas pessoas agora, como ondas, que essas pessoas possam sentir a Tua presença, o manifestar, o agir da Tua palavra, do Teu Espírito Santo nessas vidas. Como ondas, Senhor, eu te peço agora, Tu venhas passar com o Teu Santo Espírito sobre o corpo dessas pessoas, o corpo todo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que essas pessoas possam sentir fisicamente reações, arrepios, calor, em nome de Jesus. Essa é a cura que está sentindo, viu? É a cura que está sendo manifesta em você agora, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que cura, que opera todos os sinais, prodígios e maravilhas. Então receba agora esta unção. A unção é a presença de Deus na nossa vida. Então receba agora esta unção de cura que vai te curar e vai te livrar de todo o mal. Pai querido, poderoso e santo, eu entrego estas vidas, essas pessoas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de aceitar a Jesus? Não sei se você já é evangélico ou se você já lê a Bíblia, já ora, já tem Deus no seu caminho. Mas se você não tiver, saiba que você precisa fazer uma oração de confissão. Uma oração em voz alta, para que fique registrado no livro do firmamento e para que os anjos sejam testemunha. Então, levante a sua mão assim, novamente, para Deus, para os céus. Uma mão no coração, outra mão para o reino. E ore assim, repita essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração. Lava-me no teu sangue. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, para que eu possa andar na tua presença e ser salvo, recebendo a tua salvação na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, eu peço e agradeço. Obrigado por ter escrito o meu nome no livro da vida. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Receba essa palavra, receba a cura, receba em nome do Senhor Jesus essas bênçãos celestiais que Deus agora passa a derramar sobre a sua vida, sobre a tua família. Seja livre de acidentes, seja livre de enfermidades, livre de doenças. Se você estiver num leito de hospital, saiba que Deus é fiel. Ele já está operando na sua vida e você receba a cura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe por estar aqui até o final desse vídeo e aguarde pelos próximos vídeos. Se você puder compartilhar para um amigo, uma pessoa que você ama,
Leva essa mensagem adiante para que essa pessoa possa ouvir e aprender também mais do Senhor. Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até o final. Amém.